Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, Então Virá o Fim. Título do volume 3, Preparar o Material para a Edificação. Autor, André Dong. Título da Semana 1, Preparar o Material para a Edificação. Domingo, ler com oração Romanos, capítulo 8, versículo 6. O pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Temos em nós o Espírito que dá vida. Ontem vimos o sentimento de urgência que o Senhor tinha diante da necessidade de pregar o Evangelho. A seara é grande e são poucos os trabalhadores. A seara é composta de uma multidão de pessoas aflitas como ovelhas que não têm pastor. E Deus conta com sua igreja para a expansão e propagação do Evangelho do Reino. O Senhor Jesus, em seu ministério terreno, trabalhava incessantemente para pregar o Evangelho cumprindo a vontade do Pai. Primeiramente, ele chamou os 12 discípulos e os instruiu a prosseguir. Depois, conforme lemos no Evangelho de Lucas, o Senhor enviou mais 70. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Capítulo 10, versículo 1. Do mesmo modo, o Senhor nos envia hoje a pregar o Evangelho do Reino, seja de 2 em 2 nas ruas ou de cidade em cidade. Sabemos que não é fácil porque vivemos tempos difíceis e muitas vezes não podemos confiar nas pessoas. Há situações em que nos sentimos como cordeiros no meio de lobos. Amados irmãos, estamos sujeitos a qualquer tipo de situação, mas não podemos desistir. Também não nos preocupemos com o que falar, porque o Senhor falará por nós e Ele mesmo colocará palavras em nossa boca. Jesus estava limitado na carne, pois ainda não havia passado pela morte e ressurreição. Para quem o via, Ele era o próprio Deus. O Senhor estava limitado no tempo e no espaço, estava ciente disso, e isso o angustiava. Lucas 12, 49 e 50 diz assim: Então ele disse: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo, para o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. O Senhor veio para lançar fogo sobre a terra, e para conseguir isso teria de passar por um processo. Seu sentimento era de angústia, porque não conseguia fazer mais por estar em carne, andando aqui na terra. Mesmo chamando os 12 ou convocando os 70, ele ainda era limitado, porque a seara é muito grande. Jesus então precisava passar pela morte e ressurreição. Depois que morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia e se tornou o Espírito que dá vida, totalmente acessível. Aleluia! A partir daí, todos podem invocar seu nome e ser salvos. O Senhor Jesus não mais está limitado. Comprovamos isso no livro de Atos, quando a porta do Evangelho foi aberta aos judeus e 3.000 pessoas foram batizadas na mesma noite. Capítulo 2, versículo 41. Alguns dias depois, o número dos que creram chegou a quase 5.000. Dali em diante, nada mais poderia limitar o poder do Espírito. Muito tempo já se passou desde a época em que Jesus viveu na terra. Hoje nós somos aqueles que têm em si o Espírito que dá vida e o Senhor nos dirige em nosso espírito. Estamos aptos para dar prosseguimento à pregação do Evangelho a fim de trazer material para a edificação da casa de Deus. Essa incumbência agora é nossa. Visto que as chaves do reino dos céus foram entregues à igreja, onde está a igreja, está também o reino dos céus. O evangelho do reino consiste na salvação completa do homem tripartido,
corpo, alma e espírito. Sabemos que nosso espírito já foi regenerado quando cremos em Jesus e nosso corpo será redimido futuramente. Mas a salvação da alma depende de tomarmos a cruz e seguirmos o Senhor. A cruz não é para trazer sofrimento, mas é para matar a vida da alma, que é muito forte e foi a mais danificada na queda do homem. Aleluia pelo viver da igreja, pois é o melhor lugar para lidar com a vida da alma, sendo ajustados e transformados. Ao exercitar o espírito e invocar o nome do Senhor, crucificamos a vida da alma. O Senhor espera que usemos nosso espírito em sua carga máxima. É fundamental nos tempos finais depender do espírito. É por meio dele que, enquanto o mundo fica cada vez pior, a igreja pode tornar-se cada vez mais edificada. Não é por meio de nossa própria capacidade que resistiremos nestes dias maus, mas usando o Espírito em sua potência máxima. Com a mente posta no Espírito, teremos vida e paz. O Senhor já nos deu a ordem para subir e trazer material para a edificação. Isso é responsabilidade da igreja, a qual tem as chaves do reino dos céus. As portas do Hades não encontrarão nenhuma brecha para atacar a igreja edificada. Vamos honrar o Senhor em nosso viver e cultivar o sentimento de urgência que Ele nos transmitiu em seu viver humano, a fim de completar a edificação da casa de Deus por meio da pregação do Evangelho do Reino. Pergunta de hoje: como ocorre a salvação de nossa alma? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.